Pronto, caras, vamos lá. 13ª questão da UPF de 2017, ok? Qual a quantidade de calor que devemos fornecer a 200 gramas de gelo, então essa é a massa de gelo, a menos 20 graus Celsius para transformar em água, tá? Água líquida, a 50 graus Celsius. A resposta é em quilocalorias, tá bom? Vamos lá, bem simples. Primeiro, antes de começar a fazer as contas, nós temos que entender quantas quantidades de calor vão ser fornecidas a ele, tá? Então vamos lá, começar assim. Nós tínhamos gelo, vou desenhar aqui um cubo de gelo, que estava inicialmente a menos 20 graus Celsius. Depois, ele foi elevado por meio de calor sensível até gelo a 0 graus Celsius. Não esqueça, se houve mudança de temperatura sem mudança de fase, então a fórmula que nós usamos é o Ki-macete. Tá bom? Isso daqui é o que a gente chama de calor sensível, porque houve mudança sensível de temperatura. Tranquilo? Pronto. Depois que ele chega em 0 graus Celsius, não tem como mais ele mudar a sua temperatura. Ele vai ter que necessariamente mudar a estruturação de suas moléculas, ou seja, mudar a sua fase, tá, ok? A forma que as moléculas estão dispostas. Então nós vamos ter gelo passando para líquido, tá? Vou até pintar aqui, ó. Gelo passando para líquido a 0 graus Celsius. Tá? Como aqui não houve mudança de temperatura, nós vamos ter aqui calor latente. Então a gente vai utilizar o quimolesa. E no caso, o calor latente de fusão, porque houve fusão da água no estado sólido para o estado líquido. Tá, ok? Depois disso, nós vamos aquecer essa água até os 50 graus Celsius. Então tá aqui, eu vou aquecer essa água, vou pintar ela de novo para ficar bonito esse negócio, até 50 graus Celsius. Tranquilo? E nesse caso, professor, vai ser calor latente ou calor sensível? Ó, se houve mudança de temperatura, então você vai usar o Ki-macete, ou seja, é calor sensível, tá? Só que a gente tem que ter um pequeno cuidado. Nesse calor sensível aqui, o calor específico, ele não é o calor específico da água líquida, é o calor específico do gelo, tá bom? Aqui, ó, calor específico do gelo. Já aqui, como ele está no estado líquido, o calor específico que nós utilizamos é o calor específico da água no estado líquido. Tudo bem? Pronto. Agora é só aplicar na fórmula que fica tudo certo. Vamos lá. Vou colocar bem aqui. Quantidade de calor recebida vai ter que ser igual à quantidade de calor sensível, vou botar aqui um Szinho de sensível, do gelo, mais a quantidade de calor latente de fusão, mais a quantidade de calor sensível da água líquida. Tudo bem? Pronto. Quais são os dados que nós temos? Vou colocar os dados aqui para ficar mais fácil da gente pegar. Nós temos aí que a massa de água é de 200 gramas, a temperatura inicial do gelo é de menos 20 graus Celsius, a temperatura final da água é de 50 graus Celsius, tá? O calor específico do gelo é de 0,5 calorias por grau Celsius. O calor específico da água no estado líquido é 1 caloria por grau Celsius. E o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Tá bom? Pronto. Então vamos lá achar essa quantidade de calor, tá? Já deu para entender que é só substituir aqui, né? Então, deixa eu colocar isso aqui para cá. Então vai ser, ó, quantidade de calor vai ser igual à quantidade de calor sensível que o gelo recebe, mais a quantidade de calor latente de fusão, mais a quantidade de calor sensível que o líquido recebe. Isso vai ser igual a quantidade de calor sensível vai ser a massa do meu gelo, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura que ele sofreu. Professor, quanto foi de temperatura que ele sofreu? Ele foi do menos 20 até o zero.
Então ele aumentou 20 graus Celsius. Tá? Eu vou colocar aqui já o resultado, 20 graus Celsius. Mais, deixa eu ajeitar aqui, mais o calor latente de fusão, ou seja, é a massa do gelo vezes o calor latente de fusão da água, que é 80. Mais o calor sensível que o líquido recebeu. Ora, o líquido, ele se tornou líquido a 0, depois ele passou para 50. Então, nós vamos ter um aumento de 50 graus Celsius na temperatura, tudo bem? Então, massa vezes calor específico do líquido vezes o aumento, que é 50. A massa é de 200 vezes o calor específico é de 0,5 vezes 20, mais 200 vezes 80 mais 200 vezes, agora é o calor específico da água líquida, 1 vezes 50. Pronto, é só fazer continha agora, né? Que vai ser igual, 200 vezes 0,5 é 100. 100 vezes 20 é 20, é 2.000. 2.000. Mais 2 vezes 8, 16. Acrescenta 3 zeros. 1, 2, 3. Mais 200 vezes 50, ó, 2 vezes 5 é 10. Aí eu acrescento 3 zeros. 1, 2, 3. Tá? Agora é só somar tudo isso. 2.000 mais 16.000 dá 18.000. 18.000 mais 10.000 dá 28.000 calorias. Só que a resposta é em quilocalorias. Ora, esses 3 zeros, eles representam o nosso K. Então é só trocar os 3 zeros pelo K. Então vai ficar 28 quilocalorias. Tudo bem? E essa é a resposta certa.